boa tarde. Está começando mais um Regra Entrevista. Hoje apresentado por mim, excepcionalmente. Como vocês podem ver, temos 3 mulheres aqui, então a gente decidiu que o Eric só vai ficar aqui porque a gente vai dar uma chance para ele, talvez. Eu sou a Kelly Cadanos. Hoje a gente tem a Camila e a... Esqueci Raquel. o nome. Já está escrito na tela. E a Raquel. Olha que começo Oi, bom. gente. Muito bem-vindas. Elas são as criadoras do projeto V Mulher. É assim que fala? Falei certo? Sim. Vem mulher. Vem mulher. Entendi. Vem mulher. Eu fiquei pensando, falei assim, mas isso é V mulher? Vem mulher? Enfim, que bom que vocês esclareceram. Já aproveita para passar a palavra para vocês, para contar um pouco o que é o Vem Mulher. Fala pra gente. Quer começar? Quer. A gente não combinou nada, claramente, né? Aparentemente não, nitidamente. Claramente não combinamos nada, mas enfim, vamos lá. A gente sempre briga para ver quem começa. Né? Como eu sou mais quieta, eu sempre falo que eu sou do bastidor e ela que mais aparece. Vocês podem perceber que ela aparece mesmo. Como eu sou mais quieta, eu fico mais quietinha mesmo nos bastidores só ajudando. Mas no nosso Inclusive, nas redes sociais, eu só vi a cara da Camila, não vi a cara da Raquel. Não é por falta aqui de ter uma discussãozinha para eu aparecer, não. Ah, tá, entendi. Mas vai chegar o meu momento de aparecer. Que eu ainda não me senti muito preparada para isso, meio que psicologicamente também falando. Mas o nosso projeto ele foi criado em 2015, porque eu tive coragem, pela primeira vez, de contar a alguém a minha história. E como eu conheci a Camila na faculdade, nós fazemos faculdade juntas, e conhecendo o jeito dela, ela é uma pessoa que, sabe, acolhedora, que ouve, que briga por algo que ela acredita muito, então eu senti nela uma confiança. Então eu cheguei nela e contei para ela a minha história. Então ficou assim, o que eu vou fazer? Ela ficou pensando, né? O que nós vamos fazer sobre isso? Então, ela criou um blog, meu primeiro assédio. Não, na verdade, o blog veio depois. Veio depois a história. Isso. Porque você quer falar um pouco da sua história? Posso falar um pouco da minha história? Claro, por favor. Eu acho que é muito importante a gente trazer essas histórias para as pessoas, para as mulheres entenderem que elas não estão sozinhas. Né? Eu acho que isso é muito importante. Na verdade, eu comecei a entender o meu jeito mais fechada, mais quieta, mais tímida, depois que a gente trocou umas ideias, porque além de eu ter sofrido abuso sexual dentro de casa com meu pai, hoje ele já faleceu, mas eu também sofria assédio moral, abuso moral, porque em casa eu tinha que ficar calado, não podia falar. Nós fomos criados em uma igreja evangélica, e dentro da igreja também não podia conversar com ninguém, não podia jogar lá para o lado, muito menos levantar para ir ao banheiro. Então, assim, eu fui literalmente travada, literalmente calada mesmo. Então, assim, quando me dei conta que aconteceu comigo, e a gente trocando uma ideia, eu falei que aconteceu. A Raquel me contou o que aconteceu, a princípio eu fiquei impactada, falei, meu Deus, eu nunca tinha conhecido alguém que tivesse passado por pelo menos a metade, ser abusada aos 5 anos de idade pelo pai. E ela me contou todos os detalhes. E esse pai, que não convivia com ela, porque ele havia se separado da mãe, mas ele ainda dava um jeito de manter a ordem dentro de casa, mesmo não sendo mais o marido. Então, ele impunha condições, ele impunha o silêncio. E aí a Raquel já estava saturada disso. Aí eu falei, que tal a gente, já que você não quer falar para ninguém, que tal a gente falar, só que não falando? Vamos jogar a sua história nas redes sociais e aí a gente vê o que acontece. Aí eu falei, escreve a sua história. Aí ela escreveu. Ela colocou eu. Não consegui escrever. Não conseguia porque é muito difícil falar de mim. Então, assim... meia hora no papel, eu falei, já terminou então. Quando eu peguei lá, estava só eu e reticências. Eu falei, caramba, acho que vai sobrar para mim. Então, como ela tinha me contado tudo, eu escrevi, como se fosse ela. E algumas dúvidas que ela tinha, ela me perguntava e eu fui relatando para ela. Aí ela leu, ela falou, Camila, isso aqui, essa aqui é a minha história,
Então, a gente se aproveitou da hashtag, na época, meu primeiro assédio, para lançar a história da Raquel nas redes sociais. E aí foi Tá. aquele... É isso que eu ia perguntar, assim, porque quando você coloca esses assuntos, né, no mundo, né, tanto quanto você começa a falar com isso sobre com as outras pessoas, escrever para a internet, então é uma dimensão que você atinge milhões de pessoas. Você estava preparada para essa repercussão? Você imaginava que ia ter uma repercussão do tamanho que teve, que ia virar um projeto, que ia virar um blog, que vocês iam mudar o mundo? Vocês imaginavam isso? Por que vocês decidiram colocar isso na internet? Bom, primeiro porque eu queria que outras pessoas acolhessem a Raquel, mesmo sem saber quem ela era. Então, quando eu joguei a história dela, que outras mulheres falam, caramba, que mulher incrível, que história isso, eu te dou apoio e tal. Aí eu ia passando os recados para a Raquel, ela foi se tocando que aquilo era sério. Ela foi se tocando que aquilo era responsável por quem ela era e por algumas atitudes que ela tinha no dia a dia. Inclusive de se retrair, de ser uma pessoa mais deprimida, vamos dizer assim, e reprimida. E noção nenhuma, noção zero de que isso iria se tornar um projeto. Eu percebi quando, no inbox, as mulheres chegavam e diziam, ei, eu posso contar a minha história também para você colocar nas redes sociais com suas palavras? Aí eu falei, tá, pode. Eu até me lembro quem foi a primeira, não posso citar o nome, mas eu me lembro detalhadamente. Você pode contar a minha história? Eu falei, posso. Contei a dela também. Depois eu, mais uma, e mais uma, e mais uma. E aí, pronto. Eu falei, vamos fazer um blog para colocar as histórias dela no Facebook para sumir. Porque antes era só escrito. Isso, só escrito. Aí o que é que acontece? O pai da Raquel retornou ao lar. Retornou a Brasília, porque ele não morava em Brasília, e isso perturbou muito meu juízo, porque ele queria ter um contato como se fosse de pai, filhas, porque ele não abusou só de mim, ele abusou da minha irmã também. Então, assim, como assim? Eu tenho 2 filhas, e ele queria ter um contato como se fosse realmente netas, ter esse contato assim, e eu achava aquilo assim, me doía, me machucava, me deixava com muito medo, pânico mesmo. Então, assim, chegou uma certa vez que ele ficou 2 anos em Brasília, e aí ele chegou dizendo que ia embora, que ia casar, enfim. E só que antes dele ir embora, ele veio conversar comigo. Então ele falou um monte de coisas biblicamente falando, para quem conhece a Bíblia, ele fala sobre Babilônia, ele me chama de Babilônia, ou seja, a Babilônia na época as prostitutas eram da Babilônia. Então ele praticamente me chamou assim. Então ele foi falando coisas biblicamente com aquela voz suave que ele tinha para falar, para acabar com a minha raça. Ele é o falso moralista. Falso moralista. Então, Cidadão assim, de bem. Cidadão de bem. Cidadão de bem. Porque ele ia para a igreja e pregava lá no púlpito lindo e maravilhosamente bem. Sim, falava sobre a família, sobre a família e falava bem. Nossa, ele era uma pessoa que falava muito bem. E eu fui ouvindo aquilo, e eu falei assim, meu Deus, eu não sou isso que meu pai está falando. Porque eu conheço também um pouco da Bíblia, eu cresci num lar cristão. Então, assim, tudo que foi falando, citando, falando sobre a Babilônia, falando sobre o Adornos, falando sobre tudo isso, no fim, ele só quis me chamar de prostituta. Porque eu me separei do meu marido, porque ele era uma pessoa maravilhosa, enfim. Então, eu cheguei para a Camila e falei assim, ele saiu daqui, de Brasília, como uma pessoa maravilhosa e que as filhas rejeitaram. Nós rejeitamos ele. E aí eu virei para a Camila e falei assim, Camila, eu necessito, pelo menos, boa parte da minha família saiba a real história dele. Aí é onde entra outra Porque parte. o relato da Raquel que eu falei primeiro, que eu soltei nas redes sociais, somente algumas pessoas viram e eu acho que nenhuma associou a ela. Não associaram a mim. Até porque se ele fez isso por tanto tempo, é porque ninguém imaginava que ele era capaz de fazer uma coisa dessa. Não imaginava, porque ele era um cara muito cristão. Um cara que pregava, um cara que ia à frente da igreja. Ele falava bonito, falava sobre família,
filhos, falava, nossa, ele literalmente falava muito. Pois é. E aí a Raquel chegou e falou: não estou satisfeita com o texto nas redes sociais, eu quero um vídeo, porque eu já tinha proposto a ela. Ela falou: não, vamos mexer com isso, Tinha não. medo. Aí quando o pai dela chamou ela de Babilônia, ela disse: quero fazer o vídeo. E aí eu peguei o texto que eu tinha colocado, tirei algumas partes mais fortes e fiz um roteiro e eu interpretei a história, como se fosse a Raquel. Então, não deixou eu ver, vou fazer. Eu não deixei. Até preferi também. E assim, lancei nas redes sociais, pronto. Quem não associou, passou a associar, falou, é a Raquel. Essa é a Raquel. Não se tem nome, não se tem nada. E foi um impacto muito grande, a ponto do pai dela ter acesso a isso e sumir. Simplesmente ele sumiu. Foi. E nunca mais ele fugiu. E a mãe dela ficou sabendo a partir desse vídeo. Foi. Jesus. Minha mãe... Você é atriz, Camila? Não. Não? Foi na força do amor mesmo. Foi na E da revolta ao mesmo tempo, né? Amor a Raquel e a revolta. Eu falou com muita raiva. Eu falei com muita raiva, muita indignação. Tudo aquilo que a Raquel me passava, eu coloquei para fora nesse vídeo. Eu conheço... Não, desculpa. Eu conheço uma mulher que ela era namorada de um cara que é coach de dar aula, palestras de linguagem não violenta e tal. Eu conheço ele há muitos anos. E realmente ele é meio bombado, assim, sabe? Meio conhecido. Não vou expor porque, né, cabe à vítima decidir. E ela namorou com ele por um tempo e ela terminou, fui conversar com ela um tempo depois, ela me contando que ele era um cara que gritava, que quebrava as coisas, nunca agrediu ela, mas que quebrava a coisa, dava murro nas portas e surtava por ciúmes, por tudo, e dava aula de linguagem não violenta. Então, dá, porque ele é famosinho. Foi isso, meu Deus. Então, eu acho importante a gente contar essas histórias, aí eu já te parabenizo, Raquel, te parabenizo, Camila, por ajudar a Raquel nisso, a expor, porque eu digo como homem, né? Que, aliás, o papel que eu estou aqui para falar é como homem, né? Não como a vítima. O homem, a sociedade acaba dando ao homem uma moral para ele agir cada vez, ter duas facetas, porque o homem que é mais rígido em casa, em regra geral, é um homem que bota ordem no lar. Não é? Então, é normal para a sociedade um homem ser rígido em casa e amoroso na rua. É normal, gente. Ele bota ordem no lar. Não se mete, é filha dele. Não se mete, é mulher dele. Enfim, eu queria parabenizar já de primeira vocês duas, porque não é fácil. E, cara, é difícil segurar a revolta ouvindo essas histórias, assim, porque é monstruoso. Eu não consigo imaginar, Raquel, o que você passou. Não consigo imaginar. Não consigo nem imaginar. Por isso, eu te parabenizo. E o mais difícil foi quando a família começou a associar, porque nós já somos amigos há mais de 7 anos. E então todos conhecem, todo mundo conhece Camila. Então, quando Camila começou a interpretar e falar minha idade, separada, tem 2 filhos, eu disse, nossa. Aí começou a ligação, começou o WhatsApp, começou umas coisas. Minha prima, que desconfiou, ligou para minha mãe e falou assim, vem aqui em casa, eu preciso conversar com você, porque eu não tive coragem para minha mãe. Eu nunca tive coragem para minha mãe. Eu tinha medo, porque ela já é idosa, então eu tinha medo da reação dela, não sei, eu tinha que ela passar mal alguma coisa. Chegou lá, minha prima mostrou o vídeo e tudo, minha mãe chorou muito, e até hoje minha mãe carrega muita mágoa, muita tristeza sobre isso. Ela fala assim, eu não acredito que eu convivi com uma pessoa, eu tinha medo de outras pessoas, e dentro de casa estava acontecendo isso com vocês. Dentro de casa tinha um monstro, é isso que ela fala. Dentro de casa tinha um monstro. E acho que é importante a gente destacar isso também, que grande parte da violência sexual acontece dentro de casa. Dentro né? de casa. Com pessoas conhecidas. Pessoas conhecidas. A violência sexual, ela não é uma violência que você sofre na rua, que você estava na hora errada, no lugar errado. Não é um assalto, né, que acontece na rua. Isso, porque Isso é muito importante.
com pessoas que acham que violência sexual, o cara vai te agarrar no meio da rua e, enfim, acontece. Sim. Mas não é só assim. Inclusive, a maioria dos relatos é de gente conhecida, gente de dentro de casa. É por isso que é tão difícil elas falarem. E o projeto é isso. A gente não vai expor nada. Aliás, a gente não vai impor e nem expor ninguém. A gente vai colocar a voz dela para onde ela quiser. Então, a gente não cita nome. Algumas deixam, mas é muito raro. Mas é raro. Ah, sim. Tem umas que conversam com a gente sem querer que a gente exponha a história. Então, tem Só para desabafar. Só para desabafar. Isso, só para desabafar. Para encontrar alguém que, não, a história não está mais só comigo. Eu não vou morrer mais com isso. Tem alguém que sabe, tem alguém que vai me ajudar enfim, a me dar um encorajamento. Inclusive falam que, nossa, eu não acredito como isso está me fazendo bem. Falar com vocês. Falar faz Só bem. de falar com vocês está me fazendo bem. Só de dividir a história com vocês está sendo incrível. Incrível mesmo. E a nossa cultura, né, ela é tão favorável ao assédio, a nossa cultura, ela leva tanto a esse tipo de situação, que a gente vê o médico lá, bolsonarista, que foi preso no Egito, ele publicou na rede. Ele publicou na rede. Não é que ele foi flagrado, que nem teve o cara que, não sei se vocês viram, aqui em Brasília, que foi preso em flagrante porque filmou o celular, Sim. parte de uma mulher no mercado. Para quem não acompanhou, a mulher foi pegar um negócio na prateleira, o homem botou o celular embaixo da calcinha dela e foi filmado. Ele foi flagrado, apesar de que ele já está em liberdade, inclusive. Ficou preso apenas 48 horas. Eu sei porque ontem eu noticiei. Eu também sou repórter da Band e ontem eu noticiei essa barbaridade. Mas, enfim. Não é apenas caso de flagrante, como é o caso desse maníaco aí do supermercado. É caso da pessoa achar que é tão natural que ela publica nas redes, sabe? E a gente vê que no Egito, que é um país que tem muito problema contra a mulher, teve uma atitude mais exemplar do que no Brasil, porque no Brasil não ia dar em nada, esse cara não ia ser preso aqui. Enfim, é só... Mas no Brasil não tem ações exemplares. Aqui, não. Eu tenho visto, não. Sim. Nossos representantes estão deixando muito a desejar. Apesar que falam que o crime, ele não prescreve. É um crime que não prescreve. Mas é muito difícil provar também, né? Eu acho que esse é um outro ponto, né? Primeiro, é difícil admitir que aconteceu com você. Segundo, é difícil falar sobre. Quando você fala sobre, você muitas vezes é desacreditada, né? Ninguém acredita em você, as pessoas acham que você procurou, que você fez alguma coisa que mereceu. Você demorou a falar. Exato, por que está falando só agora? Por que só agora? Tantos anos depois, né? Exatamente. Perguntaram isso para mim, algumas pessoas perguntaram por que só agora. Eu falei, porque só agora eu me senti segura para falar, e porque só agora... Ela encontrou uma doida que arrumou... E eu falei a verdade. Falei assim, gente, seria uma história que ia morrer comigo se ele tivesse sido outra pessoa, mas ele não foi. E eu me senti, por todos esses anos, culpada, porque a gente que é abusada, assediada, isso para mim se sente culpada. Eu me senti altamente culpada por ter acontecido tudo isso. Mas até me livrar dessa culpa, demorou. Muito, sim. E muitas meninas que vêm procurar a gente, elas se sentem culpadas, sentem vergonha. Eu tive muita vergonha. Hoje eu falo, não tenho mais vergonha. Eu não me sinto culpada, não tenho mais vergonha. Eu falo abertamente mesmo e eu falo para as meninas sentirem como é bom falar e como é bom se sentir mais aliviada e acolhida pelas pessoas. Umas vão ajudar, mas é problema delas. É difícil. É difícil. Lidar com o julgamento também, mas Sim. É parte do processo, não dá. Eu tive só uma pessoa que me julgou, que foi um amigo dele, e eu não vou citar o nome dele, mas ele foi uma pessoa que, inclusive, me atacou, já tem quase uns 2 anos isso, porque meu pai faleceu já tem 2 anos, e após a morte do meu pai, ele já queria falar umas coisas para mim que eu fiz. Gente, amo você também. O que eu fiz? Eu não sou nem esquerda nem direita, eu sou centro. Se estiver errado alguma coisa, eu vou criticar. Se estiver certo, eu vou falar que está certo.
Mas teve um meme muito engraçado de Maria rindo de cristãos idolatrando Bolsonaro. Eu joguei isso porque achei engraçado e pronto. Então, esse amigo dele aproveitou para vir falar coisas para mim, defender, lógico, o nosso presidente, e falar que meu pai morreu de desgosto por causa dos filhos, falou que eu não tinha mais uma família digna porque eu me separei, entendeu? Então, eu não tinha mais uma família digna. Ele falou muitas coisas. Hoje eu tenho pânico, eu queria deixar bem claro aqui para quem estiver ouvindo, que eu tenho medo dele, eu tenho pânico dele, não gosto nem de ouvir falar o nome dele. Outro dia, meu primo postou uma foto com ele, eu entrei em crise mesmo, eu tenho muito medo desse cara. Eu nunca mais encontrei com ele, mas que fique bem claro, eu não tenho medo de falar que eu tenho medo de você. Eu tenho pânico de ver a sua cara, até em foto. Isso aí, bota pra fora. É importante. Desculpa, não, pode falar. E assim, antes do meu pai morrer, ele teve um câncer metastático e conseguimos conversar com ele pessoalmente. Ele saiu de Manaus para Goiânia. Ah, tá. Foi encontrado lá em Manaus. Foi encontrado em Manaus. Anos escondido. Foi. E ele entrou em contato comigo, falando que estava muito doente, muito debilitado, e ele sabia que ia morrer. E eu falei assim, aí ele me pediu perdão por telefone, todos os dias, a gente conversava todos os dias, desde então, comigo, com a minha irmã, e ele todos os dias pediu perdão, só que ele queria pedir perdão pessoalmente. Então eu falei assim, você acredita em Deus? Então você vai chegar até Goiânia, a gente vai se encontrar e vamos conversar. E aí fomos para Goiânia, ele chegou em Goiânia, eu e minha irmã fomos para Goiânia, e ele está realmente muito debilitado, muito, muito, muito debilitado. Entramos dentro de um quarto onde ele estava, conversamos nós três, e ele disse para mim assim, eu não tenho coragem de falar a palavra que eu fiz com vocês, que, ou seja, eu abusei de vocês, eu fui um pedófilo. Ele disse que não teve coragem de falar essa palavra, ele disse que tinha muita vergonha. Passou todos esses anos com remorso, e quando ele veio a Brasília, ele disse que queria pedir perdão e não teve coragem de pedir perdão. Então, assim, fomos conversando, eu consegui perdoar meu pai, meu pai, sim, mas ficou a ferida. Sim. E a ferida trato ela até hoje. Independente, gente, de qualquer coisa, a pessoa pode vir pedir perdão, nunca faça. Ninguém, porque a ferida fica. E atrasa muita coisa na sua vida, inclusive na sua vida familiar, na sua vida de emprego, sua vida social, tudo isso prepara. Prepara muita coisa. E é uma realidade de todas as que entram em contato comigo. Nenhuma é, assim, emocionalmente plena. Todo mundo tem os seus delays, e é bom trocar essa ideia. Inclusive, nós queremos, para o futuro, poder reunir essas mulheres com parcerias entre psicólogos, psicanalistas, enfim, para a gente poder conversar. Ninguém vai ali fazer uma... Acho que a pretensão é fazer uma terapia coletiva a princípio, mas conversar. Primeiro, falar. Falar, elas precisam falar. Porque tem muita gente em silêncio ainda e tem gente convivendo com o criminoso. Isso é muito ruim, porque a gente não pode fazer nada. A gente não pode tomar a frente delas, a gente só pode ouvir. A mágoa é como um prego, né, que se martela na madeira. Por mais que você tire o prego, o buraco vai seguir ali. Então não é, você ainda tem ódio do teu pai já faleceu, como que você pode... Não, não é isso. Você pode perdoar, mas a ferida vai continuar, porque você viveu, é a tua dor, né, cara? É quem você é. Enfim, Uma correção. Não é quem ela é. Ela passou por isso, mas isso não define quem ela é. Obrigado. E realmente, eu estou tentando agora me alinhar em família e emprego. Assim, fazer o melhor de mim, o possível, entendeu? Porque antes autoestima zero. Sim. Medo de ser demitida, totalmente. Medo de levar uma bronca do seu chefe, nossa, então, nem se fala. Entrar em crise, né, e achar que você é incapaz, que você é burra e etc e tal. Mas hoje eu estou conseguindo entender que não é bem assim.
que as coisas não são assim, que você consegue, você é capaz, que você é linda, você é inteligente e vamos, que vai dar tudo certo. Em que medida, Raquel, o fato dessas histórias, não só a sua, mas as histórias de outras mulheres também terem vindo à tona a partir do projeto, fizeram com que você encarasse a vida de outra forma? Assim, você vê que, cara, não sou só eu não estou sozinha, a culpa não foi minha. Em que medida que isso te ajudou? Eu acho que a partir do momento que eu ouvi a primeira história, e quando falaram assim, nossa, eu também passei por isso, e a gente começou a trocar uma ideia, eu falei assim, então não sou só eu. Como é que você convive com isso? Como que você está dando continuidade à sua vida? E o apoio da minha mãe, o apoio da minha família, a Camila me ajudando o tempo todo. Então, assim, foi o meu show, foi o meu alicerce. Entendeu? Assim, porque eu realmente não tinha nem sonho. Então, quando eu coloquei para fora, que as pessoas começaram a procurar a Camila e me procuravam, e a gente trocava umas ideias, e falava assim, não dá para a gente viver com isso, a gente não vive disso, você não nasceu assim, entendeu? Você vai viver, você tem que viver, você tem que deixar. A história não vai morrer, a sua ferida não vai fechar, infelizmente, nem com o psicólogo, nem com a medicação ameniza, porque eu tomo medicação. Mas você tem uma vida, você tem um sonho, você tem filhos, você tem amigos, você tem família, você tem mãe. Raquel, você tem que continuar a viver, porque senão você vai morrer. É assim que você quer morrer? Não. O que você quer da sua vida? Eu comecei a me questionar também. Eu comecei a me questionar porque a Camila começou a me questionar. Ela falava assim, Kel, se questiona mais. Se pergunte mais sobre isso. Então, eu comecei a me questionar. E com a ajuda da minha psicóloga também, a doutora Simone, um beijo, um abraço. Ela me ajudou muito, muito mesmo. Assim, tipo, do ano passado para cá, eu sou outra pessoa. Sou outra realmente. Olha, tantos anos. E ela ajudou não só a Raquel, mas as mulheres do projeto também, porque a gente... Primeiramente, como eu comecei com o blog, depois abri para o YouTube e vieram as histórias, eu não consegui dar continuidade, porque era muito pesado. E eu estava sozinha. Em 2020, começo de 2020, as mulheres, e aí, Camila, bem mulher, como é? Não vai continuar e tal? Eu falei, cara, não tem como não. Eu tenho que renascer o Bem Mulher. E aí reconstruí tudo e tive a ajuda da doutora Simone. Ela é uma psicóloga maravilhosa, que também já passou por algo assim, algo ruim. Então, ela faz com amor, a gente criou grupo nas redes sociais e levamos as mulheres que tinham esse contexto em comum para interagirem com a observação dela. Então, uma chegava mais triste e elas têm um comportamento muito semelhante, que é de se autodepreciar o tempo inteiro, elas não acreditam nelas, então é muito parecido. São mulheres totalmente diferentes, com comportamentos bem parecidos, por causa da mesma coisa. Foi um assédio, foi um estupro, foi um abuso, porque lá a gente não diminui a gravidade nenhuma. É a maneira que elas sentem que a gente vai conversar a respeito. E fala, gente, mas é um assédio. É porque ninguém sabe como que uma mulher reage a um assédio, é uma maneira diferente de reagir. São Sim. traumas diferentes. Então, não tem isso de mais ou menos grave. Lá não tem esse... Eu até ia te perguntar, aproveitar o gancho dessa tua resposta, como que é para você, Camila? Porque você concentra essas histórias, né? Acaba sendo a contadora oficial dessas histórias, digamos assim. Como que é para você receber esses relatos, saber dessas histórias, saber pelo que essas mulheres passaram? No que isso te transformou, né? Em que medida isso foi te transformando? Eu estava pensando nisso esses dias, porque já foi bem mais difícil. É tanto que eu cheguei a querer desistir do projeto, porque eu não aguentei. Mas aí, com a chegada da doutora Simone, da Laura, que são mulheres incríveis, elas começaram a me dar dicas para me preparar.
psicologicamente para receber uma informação muito pesada. Então, ela, olha, faz assim, antes de você receber tal notícia, antes de você ler tal coisa, você se prepara de tal forma. E após ler, faz também tal coisa. Então, eu comecei a praticar isso, para preparar minha mente para receber um impacto muito grande. Porque, antigamente, quando eu lia uma história como essa, eu ficava sem dormir. Então, agora eu estou me aproveitando da minha característica mais marcante, que eu sou muito irada com essas coisas, então é meu escudo. Se eu me utilizo da raiva, aí ela não consegue me abater. Aí a raiva eu consigo transformar em humor, às vezes. É tanto que tem alguns vídeos que eu pego os relatos absurdos de algumas pessoas e dou minha opinião. Dou minha opinião, Camila, e dou a opinião que é a mais sensata, digamos assim. Eu dou a minha opinião e a opinião que eu deveria ter. Exatamente. Falando em opinião, eu queria saber uma coisa de ti. Qual a tua opinião sobre a castração química? Caraca, você não sabe que eu levei essa pergunta para a Bia Kisses agora no programa Conectado ao Poder da Rádio Metrópolis, ela estava lá, e eu fui perguntar exatamente sobre a castração química. Falei, Bia, o que mais pode ser feito? Porque a castração química, ela inibe o desejo sexual. Mas, e aí, o que a gente faz com os estupros que são com dedo, com garrafa PET, e aí? Boa pergunta. Ela deu um embromation lá e só falou que tudo agora na Constituição se resume a estupro. Eu pensei, tá, mas e aí? Porque a castração química é totalmente incompleto e totalmente ineficaz, na minha opinião, para o nosso país. Porque até porque, no caso do estupro, principalmente, muitas vezes não é um componente sexual, não é um desejo irrefreável do homem. É uma disputa de poder, é uma demonstração de poder. Então, os registros têm homens impotentes que estupram. Então, me diga como que isso pode ser um desejo sexual se o cara é impotente, ele não consegue armar a barraca para fazer nada. Desculpa a minha pergunta, a minha perplexidade, mas só queria ter certeza que eu ouvi o que eu ouvi. A deputada federal Bia Kisses acredita que a nossa Constituição classifica tudo como estupro? Ela acha que... Foi o que ela respondeu, inclusive tem lá a resposta no Ela, do Ministério, ela era profissional do Ministério Público. Mas enfim, eu nem posso... Eu cubro política, eu não posso ficar dando minhas opiniões sobre essas coisas. Aí, nesse ponto, eu me identifico muito contigo, viu? Porque tem uma coisa que o Eric, repórter da Band, tem que ter opinião, e a que o Eric pessoalmente tem opinião. Aí eu tenho que ficar me retraindo. Calma, Eric, você é um repórter. Calma, Eric. Porque, sério, gente, tem opinião que, desculpa, não dá. De novo, falei, gente, será que a Bia respondeu isso mesmo? Mas tá lá a resposta. Será que ela respondeu isso mesmo? É ótimo. Às vezes eu passo por isso, sabia? Eu vou ouvir de novo, para ter certeza que eu falou. Porque a gente esperava uma resposta diferente. Sim, porque ela é uma mulher imponente. Então eu falei, não, a resposta vai vir do caralho, perdão da palavra. Mas sim, ela é uma mulher que se impõe. Exatamente. Então eu falei, para a pessoa moderada. Perguntar. Mas não veio o que eu esperava. Então, também preferi não me manifestar nas redes sociais, deixei a galera responder, a galera... Mas eu e mais muitas outras pessoas falaram, estamos esperando a resposta certa, a resposta coerente, cadê a resposta? A gente falou. Inclusive, um amigo meu falou, cara, ela respondeu, só faltou a resposta. Maravilhoso. Ela respondeu qualquer coisa menos do que a Camila perguntou, enfim. Acontece muito, sei lá, tá numa coletiva e aí, tipo, Eric, você entra com a coletiva, espera um pouquinho, deixa eu só ouvir uma outra parte pra eu ter certeza que tipo, eu tô na coletiva acompanhando, ouvindo o ministro falar no meu olho. Aí acaba a rede entra no Band News TV. Eric, você entra com a gente, você me dá 2 minutos, eu quero só reouvir uma parte que eu acabei de ouvir, mas deixa eu ter certeza de falar. Eu falei, não, às vezes não é fácil, às vezes não é fácil. Era só mas a gente tem muitas... Pois não. Não, a Camila, ela é uma pessoa que muito inteligente mesmo. Então, assim, para conhecer ela, você tem que ser mais inteligente que ela, entendeu? Então, assim, antes dela fazer qualquer pergunta, ela já estudou aquilo antes. Ela já entendeu aquilo antes, entendeu? Então, você tem que ser muito melhor.
E a Bia Kicis realmente... Mas ela foi muito melhor no Foi desvio da no resposta. desvio da resposta. Depende do que você está avaliando, né? Você está avaliando a resposta médio. Tá, de médio para ruim. Mas você está avaliando o desvio. Mas Sim. Foi ok, o desvio foi... Mas se ela achou que, nossa, convenci a menina, coitada. Então. Inclusive, a gente tem não só essa ideia que vai e vem de castração química, mas a gente tem muitos projetos, né, no Congresso que acabam surgindo de algumas demandas sociais, de alguns casos de muita repercussão, que falam em aumentar a pena, em tornar crime hediondo, em criar novos crimes. Vocês acham, pela experiência que vocês passaram, né, a Raquel que sofreu na pele, a Camila que coletou tantas histórias parecidas, vocês acham que isso funciona? Meu cachorro tá fazendo cagada, eu já volto. Ele pegou uma... Será que a gente espera ele voltar para responder? Não, pode ir respondendo, não tem problema que ele tá ouvindo. Cara, é muito difícil falar na amplitude, né? Mas pelo que eu já vi, pelo que eu convivo dentro do meu contexto, eu acho muito pouco eficiente ou nada eficiente. Porque as mulheres nem mesmo chegaram a denunciar. Como é que vai tornar um crime se nem chegou a ser um crime, se nem chegou a ser falado? Então, eu sei de crimes horríveis que pessoas não sabem. Eu guardo crimes comigo o tempo inteiro. Então, como que isso vai chegar até lá? Se elas não têm coragem de denunciar, se elas não têm respaldo, se elas não têm apoio, porque é muito fácil. Denuncia. Tá, e depois? Vai fazer o quê? E não só depois, né? Denuncia como? Quem que vai me ouvir? Quem que vai acreditar? Quem que... Vai ser um homem que vai estar do outro lado da linha? Exato. Ele vai ficar me questionando a mesma coisa 500 vezes? Vai fazer eu reviver a dor tantas vezes? Que a gente tem muito relato disso, né? Inclusive, a deputada Celina Leão está com um projeto para tentar inserir, né, nos cursos de formação desses profissionais de segurança pública matérias sobre violência contra a mulher, para que esse pessoal, seja homem ou mulher, esteja preparado para receber as denúncias. Então, é importante que quem vai receber acolha também, porque não é fácil chegar lá. Não é fácil chegar para a Raquel e para mim, que não somos autoridades. Imagina para uma autoridade, que você não sabe o que vai fazer ali com a sua história. Igualmente o caso da dona Severina, não sei se vocês chegaram a ficar sabendo. Não. Teve 12 filhos do pai. E ela ficou em cárcere por 30 e tantos anos. Teve 12 filhos, mas só 5 sobreviveram. Nós tivemos um contato com ela, uma pessoa iluminadíssima, assim. Mas aí a gente pensa em uma pessoa como a dona Severina, que não tinha acesso à internet, muito menos a telefone. Como que essa pessoa vai denunciar? Inclusive, ela tentou denunciar e o delegado já tinha sido comprado pelo pai. Ela levou um esporro na cara, entendeu? Então, assim, a mulher vai estar vulnerável a qualquer coisa. Ou você vai ser acolhida ou você vai ser atacada. Então, a gente nunca sabe como que vai ser recebida. Então, há muito medo nisso. Muito medo. E ela contou a história dela recentemente. Não tenho dois questionamentos, porque a gente agora há pouco falou da deputada Bia Kicis. Eu tenho questionamento voltado para as mulheres, outro voltado para os homens. Primeiro, sobre a pauta feminista, né? Porque muitas vezes a gente fala da representatividade, mas eu queria saber de vocês da qualidade dessa representatividade. Vocês acham que o fato, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está colocando realmente pautas muito importantes nas mãos de mulheres para elas gerirem. Vocês acham que só o fato de ser mulher já representa, já faz parte da representatividade? Primeira pergunta é essa, depois eu faço a próxima. Eu acho que sim e não, ao mesmo tempo. Eu tiro porque ter uma mulher lá é uma figura, a nossa figura, que nos representa como gênero. Mas eu tive 2 exemplos e não muito bons. Assim, o da Bia foi o primeiro porque ela não respondeu a pergunta que eu queria. Ela não me deu a resposta que eu queria, na verdade. A Celina já foi bem mais sucinta na resposta, mas ela ainda conseguiu atender, responder o que eu queria. O governador Ibanez, que é homem, foi mais preciso na resposta
do que elas duas que são mulheres. Então, eu falei, cara, tem alguma coisa errada, algo errado não está certo aqui nesse contexto. E agora o Rafael Prudente, presidente da CLDF, também deu uma aula de tudo que estava sendo feito em prol das mulheres na Câmara. Eu falei, gente, que está revertendo os papéis. E os homens que estão tomando a frente, que estão respondendo, que estão encarando. Então, eu não sei, eu fico aí no meio termo. Eu acho que as mulheres que estão à frente, precisam se posicionar melhor. Bem melhor, porque senão a gente vai deixar a desejar e a gente vai ficar meio preocupado com isso. Bem preocupada. E a minha segunda pergunta justamente tem a ver com a sua resposta já, porque muitas vezes, não sei se é o caso do Ibanez e tal, não faço ideia, não acompanho ele, mas muitas vezes os homens querem ajudar, querem cooperar e não sabem como. Eu digo por mim, teve uma vez que teve o caso de um abuso no time do Goiás, se eu não me engano, que eu fiz uma crônica, eu ia publicar puto da vida, eu estava revoltado, e a Kelly falou, não é teu lugar de fala. Eu falei, mas eu tô puto, isso não pode acontecer. Era alguma coisa com... Enfim, era... Time de futebol, time de futebol. Aí, camisa de futebol que o Goiás botou um monte de modelo fazendo poses sensuais para mostrar, sendo que a camisa era modelos para homem, tipo, uma coisa sexualizando totalmente o corpo feminino. E aí, a Kelly falou, não é o teu lugar de fala. E eu lembro que a minha revolta, você deve lembrar, que daí eu parecia... Sabe o Muckley? Sabe o Muckley do... Eu fico assim, quando mas eu queria falar porque eu sou um absurdo, só porque eu sou homem, eu não posso falar. E aí eu imagino que, assim como eu, muitos Muckleys existem por aí que querem até ajudar, se revoltam, falam, não, eu quero usar do meu privilégio para cooperar com a causa. Eu quero usar do privilégio de ser homem branco para cooperar. Mas aí, às vezes, eu estou invadindo outro espaço e eu não sei qual é o limiar. Mas até hoje fico nessa... Em minha defesa, naquele artigo, você falava sobre o ponto de vista das mulheres. Você não falava de um homem para outros homens. Você falava de como uma mulher se sentia vendo tudo aquilo. E aí, esse não é o seu lugar de fala. Mas como? O seu lugar de fala é um homem falando para outros homens. Gente, amigos, isso aqui não dá. Isso é uma coisa. Agora, mulheres, vocês viram que absurdo? Aí, não. Queria ver vocês. É um posicionamento bacana esse, dos homens se posicionar falando para outros homens. Isso. Aproveite seu privilégio. É uma coisa que eu sempre falo, até queria ver se vocês concordam. Mas, assim, aproveite seu privilégio de homem branco, hétero, e quando seus amigos estiverem fazendo uma piada machista num grupo de amigos, repreenda. Fala assim, gente, isso aqui não é legal. Corte. Não entra no jogo porque é piada, é um grupo de piazada. De piazada é coisa de curitibano, né? De homem. Pareceu que você pegou um ponto bem específico aí. Sim, já chegou lá. Agora virou uma DR. Mas é isso. Não pareceu específico para vocês? É um grupo de piazada, ou seja, de caras de Curitiba. Um grupo. Achei bem específico. De um condomínio. Seus amigos de infância. Mas é isso, quando eles estiverem sendo homofóbicos, diga para eles, vocês estão sendo homofóbicos. Quando eles estão sendo machistas, diga para eles. Não tolere, porque a gente é o que tolera, né? Então, é muito fácil se posicionar na internet e fazer... De novo, vou falar mal do Eric hoje. É muito fácil se posicionar na internet, vir aqui fazer entrevista, falar que isso é um absurdo, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa no teu nos seus micro relacionamentos, você não faz. Então, assim, eu quando vejo, por exemplo, meu pai sendo racista, sendo machista, porque às vezes ele faz isso, eu falo para ele, pai, não, isso não é engraçado, isso não é legal, você não pode fazer isso, isso da cadeia, eu não vou pagar sua fiança, entendeu? É isso. Boa. Não. Então, assim, é isso, é nos nossos micro-relacionamentos que a gente vai mudar. A gente não vai mudar o mundo, claro, a gente vai também, né, amplificando e falando, etc., mas a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Então, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu queria ouvir vocês também sobre isso. Exatamente. Eu já tenho um método, não sei se tão eficiente quanto o seu, mas quando alguém faz alguma piada racista, homofóbica, eu só falo, não entendi. Tipo, já cadê a graça? Aí eu fico curtindo a pessoa se explicando e perdendo a graça do que ela falou. Aí uma boa... cara de paisagem. Vou adotar essa tática. Não entendi. Aí faz aquela cara de paisagem assim. E a pessoa, não, mas é porque aquele preto, blá, 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 e ela já começa a entender que não tem mais graça que ela tá falando. Ela, pois é isso aí.
Tá, obrigada. É uma boa tática, eu vou adotar. Isso já aconteceu comigo. Eu sendo o alvo, eu fiz uma piada homofóbica, essa coisa de menino com a coisa, sei lá o quê, viado. Aí o cara parou, eu lembro até hoje, tanto que me marcou, faz, sei lá, uns 8, 9 anos. Eu nunca mais esqueci. O cara parou, eu lembro o nome dele era Marquinhos. Ele parou, olhou pra mim e falou: mas você acha que se eu fosse viado seria ruim? Eu falei: não, claro que não. Não, você acha? Porque você acabou de falar que isso é coisa de viado, não sei. E ele começou, tipo, cara, tanto que eu nunca mais esqueci, por isso funciona. Funciona porque eu aprendi desse jeito. Eu digo que eu nunca mais esqueci. Refletir ao invés de discutir. Isso. Ele não gritou, ele não me deu lição de moral, ele só parou e falou: mas se eu fosse, era ruim, Eric? Porque não, você falou e começou. Tipo, cara, sensacional. Eu me lembro de uma gerente que eu tive aqui no DF, que ela disse que eu estava na lista negra dela. Aí eu falei: então posso considerar que é uma coisa boa, né? Ela: como assim? Eu falei: você tem alguma coisa contra negro? Aí ela: caraca, você foi muito boa, mas depois eu te pego. Você continua na minha lista, só lista. Agora só no setor, só no... sem cor, na lista. E você não quer estar na lista. É isso. Mas eu acho importante, sabe, esse papel de estarmos atentos e abertos a receber, sabe? Eu acho que a gente só é corrigido também quando a gente está aberto a ser corrigido. Porque se você, por exemplo, nem lembro quando foi que a gente estava em Curitiba, há 2 natais, 2 anos novos, antes das drogas dessa pandemia, eu estava com esse grupo de amigos que a Kelly citou bem especificamente, e um amigo... Não citei nome de ninguém. E um amigo que é gay junto. Esse amigo foi passar o Natal comigo. É um grande amigo de muitos anos. E aí a gente... chamei ele para ir com a gente tomando cerveja, lá na final da noite, depois que meus amigos foram embora, os outros amigos, ele me chamou e falou: Eric, você que são os amigos foi bem homofóbico hoje. Eu falei: não, claro que não, Eric. Ele começou a mostrar ponto a ponto. Cara, eu entrei em choque. Porque, tipo, eu não tinha ideia. Eu não tinha noção. E se não fosse esse amigo... Me emocionei, muito chorão. E se não fosse esse amigo sentar comigo e falar... Ele não foi no nosso casamento, queria fazer isso. Né? Você tá denunciando quem? A igreja até sabe quem é agora, para! A gente não sabe se ele quer que eu fale. E aí, qual foi a situação? Quando teve o lance do Lucas, já quase 2 anos depois do BBB, agora, recente, do Lucas, e eu lembro que... O Lucas agora de 2021. Isso. Penteado. E nesse caso, eu lembro que eu entrei em choque, aí eu me emocionei mesmo, chorei e mandei mensagem para esse cara. Esse meu amigo falando: cara, aquele dia você me falou, eu entendi, mas agora parece que... Agora, não sei, eu já tinha entendido, mas agora eu vi o sofrimento, eu vi, é diferente agora, a partir desse momento é diferente. Eu lembro que eu chorei um monte, mandei mensagem áudio para ele, coitado. Chorando, falando: velho, desculpa, agora que eu compreendi. E eu acho que é isso, porque se eu tivesse parado ele lá, talvez eu não tivesse entendido. Mas aí também tem uma coisa. Ele tinha espaço para falar. E muitas vezes a mulher não tem, né? E eu tô aqui, agora que eu tô aqui, não parei de falar. Você estava aberto a receber. Ele tinha espaço para falar e você estava aberto a receber. É isso. E isso, isso em tudo, né? Todas as pautas, né? Eu acho que é um pouco disso. Claro que às vezes a gente vai perder um pouco a fé na humanidade, né? E eu, tipo, às cara, vezes. Tá, mas assim, eu não aguento mais ensinar isso, né? Mesmo a gente viu isso no BBB também, né? Camila e João. Tipo, eu não aguento mais ter que ensinar isso. Vocês precisam aprender sozinhos um pouco também. E é claro que às vezes a gente vai assumir esse tom de crítica de cara, não é possível que você não entendeu isso ainda, que inferno, né? Mas na maior parte do tempo, acho que o diálogo ele é a melhor solução. Mas é que às vezes a gente está um pouco brava mesmo. Eu quero só antes da gente... Desculpa, pode falar, Camila. Só colocando na pauta também o caso da Mariana Martins, né? A jornalista que foi demitida da Record por conta da roupa, enfim, do comportamento. Sim. Nas redes sociais. E o Vem Mulher também é isso, porque enquanto a gente recebe as histórias, a gente também está vendo o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo. E eu preciso falar.
Porque se eu não falar, como é que as mulheres vão saber que eu estou aberta a receber esse tipo de coisa também? Então, você fala, mas você vai ficar falando o tempo todo as mesmas coisas. Eu falei, vou. Se é o que acontece corriqueiramente, a gente vai ter que bater na mesma tecla o tempo todo. Uma hora alcança alguém. Uma hora alcança alguém. Se as coisas acontecem o tempo todo, por que eu não posso falar sobre elas o tempo todo? Exatamente. É só elas pararem de acontecer que eu paro de falar. Exatamente. Mas antes da gente caminhar para o final, eu queria que ele me trouxe algo que eu acabei me resumindo, né? Assim, não foi isso que eu quis fazer, mas acabei fazendo. Quando eu falei que a Raquel era as dores, eu lembrei daquela frase da Pablo Vittar na música da Emicida, né? Que fala que resumir as dores é diminuir toda a existência dela. E por isso, diante desse contexto, Camila, além de ser a feminista, além de ser a militante, queria saber qual a sua idade, o que você faz no seu dia a dia? Eu sou designer, né? Trabalho como designer de marcas de identidade visual. Faço alguns freelas, às vezes, como auxiliar de marketing, enfim. Estou sempre nesse contexto, fotografia, marketing, design. E, aos finais de semana, estou na Rádio Metrópolis, no programa Conectado ao Poder, que foi um espaço que o Sandro Gianelli me concedeu para poder levar os meus questionamentos até os nossos representantes, né? Porque é um programa político. Que horas que é o teu programa? 9 às 11. Então, de sábado e domingo? Somente aos domingos. Domingo, das 9 às 11, Rádio Metrópolis, ninguém pode perder. Eu digo de passagem. E eu queria acrescentar uma coisa no currículo da Camila, que ela, não sei se ela não colocou de propósito, ou ela não sabendo, mas se ela não souber, eu vou contar, que ela também é escritora. Sim, ela escreve. Ah, é? Sim, ela contou histórias de tantas mulheres. Ah, tá. É óbvio que ela também é uma escritora. Então, coloca para pensar em escritora. Sim, é uma escritora e é uma escritora com uma voz muito importante, inclusive. E atriz. Eu tô pensando nisso, porque às vezes a gente faz juntas algumas interpretações. Isso. A gente tenta. Mas tem um outro crédito importante da Camila, que ela é mulher da vida da Jay. E a Raquel, além de amante da Jay, Raquel, queria saber um pouco da tua vida. Qual a tua idade? Já sei que você tem dois filhos. O que você com que você trabalha? Eu tenho 38 anos, formada em RH. Hoje nós trabalhamos juntas. Temos o mesmo chefe, maravilhoso, Sandro Gianelli. E eu trabalho começando, na verdade, já tem um mês que eu estou com ele, uma pessoa maravilhosa, dando oportunidade, está tendo muita paciência comigo, graças a Deus. Continue assim, mas... Você faz muito. Eu faço tantas coisas. Auxiliar de comunicação, auxiliar de comunicação, administrativo. Daqui a pouco eu sou jornalista também. Enfim. Então, um pouco de tudo, né? Como todas. E de alguma maneira, a militância... Olha quem veio aqui dar oi para vocês. Olha lá. Oi, que lindo! Olha, vai dar oi. Eu tenho um também. Esse é o Joe. Agora chega, cara. Eu queria saber outra coisa. Essa militância, de alguma maneira, às vezes se contrasta. Vocês já chegaram a sofrer, não necessariamente no emprego atual, mas algum tipo de perseguição, alguma coisa no trabalho, ou de repente até virar referência no trabalho, algum colega procurar na vida pessoal por conta da militância? Positivo ou negativamente? Sim, positivamente, sim. Exatamente. Positivamente, sim. Na família, muito me procuram para falar. A mim também. Você pode me ajudar em tal coisa, porque eu não tenho coragem. Você pode falar isso para mim, porque eu não tenho coragem. Eu procuro, no meu ambiente de trabalho, ser totalmente imparcial, porque justamente pelo medo de perseguição. Eu temo muito isso. E as coisas no nosso contexto atual estão muito difíceis para a gente estar desperdiçando oportunidades. Mas, dentro do Bem Mulher, a minha voz não é calada. Então, não vou criar problemas dentro do trabalho, né? Porque o meu currículo é muito de criar problemas. Já criei problema em escola, já criei problema
de diretora ligar atrás de mim e falar: como é que você coloca um vídeo desse na internet e expõe nossos professores? Eu falei: pois é, e os seus professores assediam os assediando alunos, os você vai fazer alunos. o quê? Vai calar? Não vai, né? E eu sei que a minha família não me apoiou. Ai, por que você foi falar? Blá, 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 blá. Enfim, nessas horas, a gente tem muito pouco apoio. Só para deixar claro, não temos apoio. Quando a nossa voz ela expande, as pessoas assustam. Então, até aqui, se eu estou falando e tem 2, 3 pessoas ouvindo, tá, beleza, pode continuar. E tem 3 mil, 30 mil ouvindo, fala, pô, como é que você foi fazer uma coisa dessa? Então, já dão para trás, tipo assim, não querem mais nem me conhecer, tipo, quem é essa? Não conheço, nunca vi. Então, tem essa desvantagem, mas eu aprendi que eu não preciso caminhar com essas pessoas. Me acompanha quem quer. Eu, Bem, a minha amiga e psicóloga, assim, doutora Simone Fugi, ela meio que fala assim, primeiro a história passa por mim, Camila, depois vamos pensar se passa pela Raquel, porque eu vivo aquela história. A Raquel é mais sensível. Eu sou muito sensível, então eu vivo aquela história. Então, tipo, eu sofro muito daquilo que nós fizemos juntas, ela interpretando, e eu também fiz, né, uma simulação. Então, eu sofri muito com aquilo, que a história é uma amiga minha, que ela sofreu estupro, cortou o cabelo, o cara, o estuprador cortou o cabelo dela, então hoje o cabelo dela vive culto, porque um trauma que ela carrega pro resto da vida dela, e já tem algum tempo. Então, assim, eu falei assim, eu enfrento porque é para me desafiar também, entendeu? Então, assim, quando as histórias chegam a mim, já passou pela Camila. E às vezes eu falo, você não vai ler, mas eu leio, porque é como se fosse um desafio para mim mesma. E eu prefiro e preciso enfrentar isso. Eu acho que é como se fosse uma cura. Eu sinto que seja uma cura, né? Então, não só as medicações que eu tomo, como 3 medicações, além de fazer academia, além de fazer atividades físicas, essas coisas, eu preciso enfrentar e ler as histórias dessas meninas e também tentar ajudá-las de certa forma. Então, uma amiga que ela não teve coragem de contar nem para o psicólogo ainda, mas ela já contou para mim. Então, eu dou força para ela e ela me agradece sempre por isso, porque eu estou sempre dando força. Eu sempre falo para ela, amiga, é no seu tempo, é na sua hora, tudo que o seu tempo funciona, não importa o dia, não importa se você vai estar velhinha, não importa. Mas só de você já ter falado para mim, já foi muito importante para você, e foi. Então, assim, foi muito importante para ela, ela assim, é muito grata por isso. Porque ela conseguiu, pelo menos, falar para mim, para nós, né? Mas ela vai chegar o dia que ela vai ter coragem de falar, de contar a história dela. Não precisa ser exatamente falar o nome dela, mas ela vai ter coragem de ser anônima e a história dela também vai rodar por Brasília, pelo Brasil, enfim, aonde alcançar. E eu dou muita força para ela, se ela estiver assistindo, ela sabe porque é dela que estou falando e eu te amo. Eu acho que essa é uma coisa muito importante também, né? A gente ter uma rede de apoio, né? A gente ter com quem contar, para quem contar essas coisas, né? Eu acho que a gente se colocar num lugar de ouvir essas histórias, de entender essas histórias, também ajuda muito, né? Porque, como você falou, ela não contou para a psicóloga dela ainda, mas ela contou para você. Então, isso faz de você uma pessoa muito especial na vida dela, uma pessoa com quem ela sente que ela pode contar. Então, a gente tem que ser essa pessoa também, né? Com quem as pessoas possam contar. Eu só queria acrescentar a importância, Raquel, do ponto que você trouxe, da importância de você respeitar o tempo, né? Para quem está nos acompanhando, porque às vezes quando a gente sabe de uma história assim, a gente se revolta naturalmente, é até esperado que a pessoa se revolte, e muitas vezes fala, mas você tem que contar, meu Deus, como que você não denunciou? Você tem que denunciar. Você quer que ele fique solto? Se ele está solto, ele vai fazer outras vítimas, viu? Isso deve acontecer muito. Então, a pessoa que está fazendo não é uma intenção ruim. A pessoa acha que está ajudando, mas a pessoa está piorando gigantescamente a situação da vítima. Então, eu queria só deixar claro aqui o ponto que você trouxe. Respeita o tempo, né? Para quem está nos acompanhando, respeita o tempo da pessoa. Eric, mas outras vítimas vão sofrer. Cara, mas essa vítima não merece sofrer mais
porque é um sofrimento. A denúncia também é uma forma de abuso, muitas vezes, é como reviver o abuso. Então, fica aqui a dica para quem está nos acompanhando: respeite o tempo da vítima. Só dê ombro. Se um dia, se ela nunca falar, a pessoa vai seguir fazendo. Cara, respeite. A vítima não tem obrigação de reviver a dor, né? Então, eu acho que da minha parte essa seria a mensagem assim, final. Queria falar para vocês duas que o Regra está totalmente aberto aqui para receber as histórias de vocês. Se quiserem publicar no Regra as histórias, a gente está totalmente à disposição de verdade. É comum, esse aqui é o único programa que é meu dentro desse canal, que tem programação de segunda a sexta. Mas como vocês podem perceber, às vezes é meu, entendeu? Eu criei esse site em 2014 e as mulheres roubaram o site de mim. Não é nem meu site, é mais meu. Mas se vocês quiserem roubar mais um pouquinho, é totalmente de vocês de verdade. O espaço está aberto para publicar as histórias, enfim. A Jay, inclusive, obrigado, Jay, por disponibilizar a foto da Vanessa, por falar e a Vanessa por produzir esse programa. Vamos fazer uma pose e aí a gente abre para as considerações finais. 3 segundos para a foto da Vanessa, aquela coisa bem desconfortante. 3, 2... Aê, Vanessa! Meninas, as mensagens finais de vocês. Bom, eu quero dizer que o Vem Mulher está de portas abertas para acolher, porque eu sei que é um pouco pretensioso falar isso, mas, de repente, alguém que esteja assistindo e passou por alguma coisa ruim, quiser conversar, estamos abertas, tá? Meu número eu posso disponibilizar, a gente pode conversar, pode mandar e-mail para o Vem Mulher, contando a sua história, pode mandar áudio, porque a gente vai dar um jeito de levar a sua história para que outras pessoas escutem e te acolham, mesmo que você não queira se identificar. E o mais importante, fale. Que não seja para mim, para a Raquel, mas fale para alguém, porque dividir o peso fica mais fácil de carregar. E esse é o primeiro passo para uma grande mudança que pode acontecer na sua vida, assim como aconteceu na vida da Raquel. Inclusive, o desfecho foi o próprio pai pedir perdão a ela antes de falecer. Pode não parecer uma coisa, nossa, mas fez diferença na vida dela. E na sua, pode fazer também. Então, pode contar com o Vem Mulher para isso. E para o que mais você precisar, estamos à disposição. Obrigada, Jennifer. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Eric. Obrigada, Kelly. Vocês são demais. Amei a experiência. A gente que agradece. Ouvir a Raquel. Sim, calma. Homem-explain. Zé Camila, mas aproveitando para agradecer o espaço por contar a minha história, e eu digo para vocês que eu fiquei muito à vontade de contar aqui. Vocês foram muito especiais, são especiais, né? E, Jennifer, obrigada por esse espaço. Vanessa, muito obrigada pelo carinho, pela atenção também. E eu queria dizer para todas as mulheres que vocês não têm culpa, que vocês são mulheres fortes, lindas, e que nós estamos aqui para vocês e por vocês. E o Doguinha concordou. O Joey quis referendar, ele falou que ele também apoia. Aí, entendeu? Foi isso que ele quis dizer. Como a gente está começando a elogiar demais a Jennifer, eu acho que a gente pode encerrar, né? Já deu, né? A Jay não merece tanta elogio. Vai ficar se achando depois. E se acha, viu? Nossa Senhora, como que acha? Ela não vai dormir hoje. Bom, enfim, gente, é isso. Agradeço a companhia de todo mundo que esteve aqui com a gente nesse Regra Entrevista. Na semana que vem, eu vou pensar se eu devolvo o programa para o Eric. Vou pensar até lá. Eu aviso vocês. Vou pensar bem, pensar com carinho. A gente se vê, então, lá semana que vem. Obrigada a todos pela participação. E é isso, de segunda a sexta-feira tem programas aqui no Regra dos Terços. Acesse, se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Regra dos Terços. Siga o Vem Mulher em todas as redes sociais. Tem o nosso site, onde nós publicamos matérias diariamente também. E o nosso WhatsApp, se você quiser receber conteúdo em primeira mão, bastidores do que acontece aqui em Brasília, matérias especiais, manda um WhatsApp pra gente que a gente troca uma ideia. Valeu? Beijo no coração de todo mundo. Tchau, gente. Até. Tchau. Beijo.